Ok, vamos lá. Hoje a gente tem um roteiro, assim, fascinante, que conecta 4 áreas que às vezes parecem distintas, mas que na verdade conversam o tempo todo: direito tributário, legislação, contabilidade e auditoria fiscal. Exato. A nossa missão aqui é entender como uma obrigação tributária nasce, como ela pode, de repente, ser transferida para outra pessoa ou empresa e, no fim, como se fiscaliza tudo isso. E o que é mais interessante, eu acho, é que a gente vai ver a teoria na prática mesmo. As regras de responsabilidade, por exemplo, elas não são só conceitos abstratos, sabe? Uhum. Elas definem quem, no final do dia, vai ter que pagar o tributo. Especialmente em situações bem complexas como, sei lá, a compra de um imóvel, uma herança ou até o fechamento irregular de uma empresa. É uma jornada do conceito até a consequência no bolso, né? Exatamente, é isso aí. Perfeito. Então vamos começar pelo básico do básico, o ponto de partida de qualquer relação com o fisco. O primeiro tópico é o domicílio tributário, conforme o artigo 127 do Código Tributário Nacional. Certo, o famoso endereço fiscal. Isso, onde o fisco te encontra. A regra geral é que o próprio contribuinte escolhe, é isso? É isso mesmo, a regra geral é a eleição. Mas claro, existem regras para caso essa eleição não aconteça ou não seja válida. E como funciona? Bom, o artigo 127 é bem claro. Eu vou ler para a gente ter a base completa. Por favor. Artigo 127. Na falta de eleição pelo contribuinte ou responsável de domicílio tributário, na forma da legislação aplicável, considera-se como tal: 1. Quanto às pessoas naturais, a sua residência habitual, ou, sendo esta incerta ou desconhecida, o centro habitual de sua atividade. Certo. E para empresas? Continua no inciso 2. Quanto às pessoas jurídicas de direito privado ou às firmas individuais, o lugar da sua sede, ou, em relação aos atos ou fatos que derem origem à obrigação, o de cada estabelecimento. E para o setor público? E, inciso 3. Quanto às pessoas jurídicas de direito público, quaisquer de suas repartições no território da entidade tributante. Ok. Mas e essa escolha, ela é absoluta? A pessoa pode escolher qualquer lugar? Não, não. E esse é o ponto crucial. O parágrafo 1º do artigo 127 diz: quando não couber a aplicação das regras fixadas em qualquer dos incisos deste artigo, considerar-se-á como o domicílio tributário do contribuinte ou responsável o lugar da situação dos bens ou da ocorrência dos atos ou fatos que deram origem à obrigação. Certo. E o parágrafo 2º complementa, isso é muito importante. A autoridade administrativa pode recusar o domicílio eleito, quando impossibilite ou dificulte a arrecadação ou a fiscalização do tributo, aplicando-se então a regra do parágrafo anterior. Ah, entendi. Então é um mecanismo para evitar que alguém escolha um endereço, sei lá, de difícil acesso só para fugir do fisco. Exatamente. A liberdade de escolha tem um limite: não atrapalhar o trabalho da fiscalização. Faz todo sentido. Resumindo então, a regra é a escolha, mas se ela não existe ou é recusada, a lei define o local com base na residência, sede ou, em último caso, onde estão os bens ou onde o fato gerador aconteceu. Perfeito, é isso. Entendido. Agora vamos para um tópico mais denso, que é o 1.2. Responsabilidade tributária, com base nos artigos 121 a 138 do Código Tributário Nacional. Basicamente, é quando a obrigação de pagar o imposto cai no colo de alguém que não foi quem praticou o fato gerador. É, a famosa conta do outro. Exato. E dentro disso, a gente tem a responsabilidade por sucessão. O primeiro caso que vamos ver é o 1.2.1, a aquisição de bens imóveis, que está lá no artigo 130. Isso, uma situação super comum. Quem compra um imóvel responde pelos impostos passados, como IPTU e ITR, é isso? Sim, a regra é que a dívida tributária do imóvel, ela acompanha o bem. Ela se subroga na pessoa do adquirente. A responsabilidade é integral, a menos que conste do título uma certidão negativa de débitos. Mas existe uma exceção importante, né? Sim, e é uma que todo mundo que lida com leilão precisa conhecer. É a exceção da asta pública. O parágrafo único do artigo 130 é taxativo.
No caso de arrematação em asta pública, a subrogação ocorre sobre o respectivo preço. O que isso quer dizer na prática? Significa que quem arremata o imóvel em um leilão judicial o recebe livre de dívidas tributárias anteriores. O débito que existia é pago com o dinheiro do próprio leilão, sabe? O fisco pega a parte dele do valor arrecadado. Ah, isso dá uma segurança enorme para o arrematante. Total. É um incentivo para que esses bens sejam vendidos. Interessante. Resumindo, comprou o imóvel, herda a dívida de IPTU, a não ser que tenha certidão negativa. Mas se for em leilão judicial, o imóvel vem limpo. Exatamente. Ok? Próximo caso de sucessão. 1.2.2. Sucessão por morte, artigo 131, incisos 2 e 3. Outra situação que afeta muitas famílias. Quem são os responsáveis aqui? A lei divide em dois momentos. Antes da partilha, a responsabilidade é do espólio, que é assim o conjunto de bens que a pessoa deixou. Certo. Depois da partilha, a responsabilidade passa para o sucessor a qualquer título e o cônjuge meiro, ou seja, os herdeiros, legatários e o viúvo ou viúva. E essa responsabilidade é ilimitada? Se a dívida for maior que a herança? Não, de forma alguma. E aqui está a proteção. A responsabilidade de cada um é limitada ao valor que recebeu. O herdeiro responde até o limite do seu quinhão, o legatário até o limite do legado, o cônjuge até o limite da sua meação. O patrimônio pessoal deles não é atingido. Ufa, que alívio. Pois é. Resumo rápido. Na herança, primeiro o espólio paga as dívidas. Depois da partilha, os herdeiros pagam, mas só até o limite do que receberam. Perfeito. E agora a sucessão nos negócios, tópico 1.2.3. Fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional, o famoso artigo 133. Ah, esse aqui é delicado. É onde muitas negociações de empresas encalham. Imagino. Como funciona? Temos dois cenários principais. Primeiro, se o vendedor, o alienante, parar completamente as suas atividades depois da venda. Nesse caso, o comprador, o adquirente, responde de forma integral por todas as dívidas tributárias do negócio. Integral. Pega tudo. Pega tudo. É uma sucessão total. Agora, o segundo cenário. Se o vendedor continuar no ramo, ou se ele iniciar uma outra atividade em até 6 meses da venda, Aí a responsabilidade do comprador diminui. diminui. Ela se torna subsidiária, ou seja, o fisco primeiro tem que cobrar do vendedor. Só se o vendedor não pagar, é que o fisco pode ir atrás de quem comprou o negócio. Entendi. E essa responsabilidade inclui só o tributo ou as multas também? Ótima pergunta. E aqui entra um detalhe que muda o jogo, consolidado pela súmula 554 da STJ. A responsabilidade do sucessor não se limita aos tributos. Peraí. Ela abrange também as multas, sejam elas moratórias ou punitivas. A única condição é que o fato gerador da multa tenha ocorrido antes da data da sucessão. Nossa, então o comprador herda o pacote completo. Imposto e todas as penalidades? Exatamente. A sucessão empresarial herda o ativo, o passivo e o passivo oculto, que muitas vezes são essas multas. Por isso, a due diligence tributária é tão crítica. Resumindo, comprou uma empresa, se o vendedor sumiu, a dívida é toda sua. Se ele continuou, a dívida é sua só se ele não pagar. E essa dívida inclui imposto e multas. É isso. Um resumo perfeito. Agora, saindo da sucessão, vamos para 1.3. Responsabilidade de terceiros, com foco no artigo 135, que trata da responsabilidade por atos ilícitos. É aqui que o patrimônio pessoal do administrador entra em risco, certo? É exatamente aqui. É o artigo que tira o sono de muito diretor e gerente. A leitura do artigo 135, por favor. Claro. Artigo 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos. E quem são essas pessoas? O inciso 3 é o mais comum na prática. Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado. A condição é muito específica, então. Excesso de poderes ou infração de lei. Muito específica. E esse é o ponto fundamental. A responsabilidade pessoal do sócio administrador
só ocorre se o ato for ilegal. A simples inadimplência, o mero não pagamento do tributo, não é por si só suficiente para responsabilizá-lo pessoalmente. Mas como assim? Não pagar um imposto já não é uma infração à lei? Parece contraintuitivo, né? Mas a jurisprudência consolidou que a inadimplência é um ilícito da empresa, da pessoa jurídica. Para que a responsabilidade atinja o CPF do administrador, precisa haver algo a mais. Um dolo, uma fraude. E como essa infração à lei se manifesta na prática? Qual é o gatilho? Um dos casos mais comuns, disparado, é a dissolução irregular da empresa. A empresa que some. Exato. A súmula 435 do STJ é muito clara sobre isso. Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixa de funcionar no seu domicílio fiscal sem comunicar aos órgãos competentes. Esse sumiço é o ato que a Justiça entende como infração à lei e que legitima o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente. E isso nos leva a duas teses importantes do STJ, né? Exatamente. A primeira é o tema 981. Ele responde à seguinte pergunta: se a empresa sumiu, quem paga a conta? O sócio que administrava na época em que a dívida nasceu ou o que administrava na época em que a empresa sumiu? E qual foi a resposta? A responsabilidade é de quem administrava a empresa na data da dissolução irregular. A responsabilidade é de quem cometeu o ato ilícito de fechar as portas de forma errada, não importando se ele era o gerente na época do fato gerador do tributo. Entendi. A culpa é de quem apagou a luz. Perfeito. Isso se conecta com o tema 962, que é o outro lado da moeda. Ele protege o sócio que se retirou regularmente da sociedade antes da dissolução irregular. Mesmo que a dívida tenha sido gerada na gestão dele. Mesmo assim, se ele se retirou de forma correta, alterou o contrato social, comunicou à junta comercial, ele está protegido. Ele não pode ser responsabilizado por um ato ilícito, o sumiço da empresa que foi cometido por quem ficou depois dele. Faz sentido. A responsabilidade é pessoal e ligada ao ato, não à dívida em si. Exatamente. Resumindo esse bloco gigantesco, a responsabilidade tributária pode ser transferida com a propriedade, como no imóvel ou numa empresa, ou atribuída a gestores por atos ilegais, e o principal gatilho para essa responsabilidade pessoal é a dissolução irregular, o sumiço da empresa. Nesse caso, a conta vai para quem era o administrador no momento do desaparecimento. Resumo impecável. Ótimo. Agora vamos sair um pouco do Código Tributário Nacional e vamos para um imposto específico. O segundo bloco da nossa conversa é sobre a legislação tributária. E o tema é o ITCD, Imposto sobre a Transmissão Causa-Mortes e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos ou Cotas de Pessoa. O Imposto sobre Heranças e Doações de competência dos Estados e do Distrito Federal. Exato. Vamos focar na legislação do DF. Quais são os pontos principais? Bom, o fato gerador é a transmissão de bens ou direitos, seja por morte ou por doação. O contribuinte na herança é o herdeiro ou legatário. Na doação é o donatário, quem recebe. A base de cálculo é o valor venal do bem, e as alíquotas no DF são de 4% para doação e progressivas, de 4% a 6% para herança. Certo, mas a parte crucial é saber quando o imposto é devido para o DF, né? A questão da incidência. Exatamente. O regulamento detalha isso muito bem. Para transmissões causa-mortes, ou seja, herança, Sim. se o bem for um imóvel, o imposto é devido ao DF se o imóvel estiver localizado no DF. Simples assim. E se forem bens móveis, como dinheiro, ações? Aí o critério é onde o inventário for processado. Se o inventário corre no DF, o ITCD sobre os bens móveis é devido ao DF. E no caso de doações? A lógica é parecida. Se for um imóvel, vale a localização do imóvel. Se estiver no DF, o imposto é do DF. Para bens móveis, a regra é o domicílio do doador. Se quem doa mora no DF, o imposto é daqui. E tem uma regra especial, né? Se o doador morar no exterior. Isso. Nesse caso, a regra se inverte. O
O imposto sobre a doação de bem imóvel será devido ao DF se o donatário, quem recebe, for domiciliado no DF. Interessante. E, claro, existem hipóteses de não incidência, como a renúncia à herança e de imunidade para entes públicos, templos, etc. Exato. Então, resumindo, o ITCD é um imposto local sobre transferência de patrimônio e as regras de domicílio e localização do bem são essenciais para definir se o imposto é devido ao Distrito Federal ou a outro estado. É isso aí. Onde o bem está ou onde as pessoas envolvidas residem, define quem arrecada. Perfeito. Agora vamos para a sala de máquinas, para a contabilidade. O nosso terceiro bloco é contabilidade e o tópico é apuração do curso das mercadorias vendidas, CMV, e tratamento contábil dos tributos. Aqui a teoria tributária encontra a planilha, né? Totalmente. A fórmula básica do CMV todo mundo que estudou contabilidade conhece. Estoque inicial mais compras líquidas menos estoque final. Mas o diabo mora nos detalhes, principalmente nos tributos. Com certeza. O tratamento de tributos não cumulativos, como ICMS e IPI, é o ponto de maior atenção. E o segredo, a palavra-chave aqui é recuperável. Explica melhor essa lógica. A lógica é a seguinte: o imposto que uma empresa paga na compra de uma mercadoria e que ela pode usar como crédito na venda futura não é um custo, ele é um direito. É como um adiantamento de imposto. É a melhor analogia. É um adiantamento, um vale-imposto. Se você pode recuperar esse valor, ele não pode ser tratado como custo. Contabilmente, ele é um ativo. E como isso funciona no lançamento contábil? Na compra de uma mercadoria, por exemplo. Na compra, o valor do estoque é registrado líquido, ou seja, sem o tributo recuperável. O ICMS a recuperar, por exemplo, é lançado como um direito numa conta lá no ativo e o valor total da nota, claro, é lançado em fornecedores no passivo. Então a conclusão é que ICMS e IPI recuperáveis não compõem o custo de aquisição da mercadoria? Nunca. Jamais. Errar isso infla o custo, diminui artificialmente o lucro bruto e distorce toda a análise financeira da empresa. E na venda, o que acontece? Na venda, o ICMS destacado na nota é um débito para a empresa, uma obrigação. Contabilmente, ele é tratado como uma dedução da receita bruta de vendas, não como um custo ou despesa. Ele aparece lá em cima no demonstrativo de resultado, reduzindo a receita. Para chegar na receita líquida, que é a base para outros impostos, como PIS e COFINS. Exatamente. É um quebra-cabeça. O ICMS da compra é um ativo e o ICMS da venda é uma dedução da receita. Resumindo o bloco de contabilidade, na apuração do CMV, impostos recuperáveis são ativos, são direitos e não entram no custo do produto. Errar nisso é distorcer o resultado financeiro da empresa. Perfeito. É a diferença entre saber o lucro real e viver numa fantasia contábil. Ótimo! Finalmente chegamos ao último bloco. Como o fisco verifica se tudo isso está correto? O tema é auditoria fiscal, com foco em auditoria no ativo circulante, especificamente baixa fictícia de títulos e cotejamento de recebíveis. Agora a gente veste o chapéu de detetive. A auditoria fiscal no ativo circulante busca identificar fraudes, sonegação, erros. Vamos ver duas técnicas. A primeira. Baixa fictícia de títulos não recebidos. O que é isso? É uma fraude, assim, relativamente comum. A empresa dá baixa numa conta a receber como se o cliente tivesse pago, mas o dinheiro nunca entrou no caixa. O registro contábil diz recebido, mas a conta bancária diz nada. E por que alguém faria isso? Qual o objetivo? Pode ter dois motivos principais. Um, mais simples, é ocultar um desvio de caixa feito por um funcionário. Ele pega o dinheiro do cliente e, para ninguém notar o buraco, dá baixa na dívida. Outro, mais sofisticado, é melhorar artificialmente os indicadores financeiros da empresa para mostrar para o mercado ou para os bancos que ela é muito eficiente em cobrar seus clientes. E como o auditor pega essa fraude? Com procedimentos básicos de auditoria. O primeiro é a confirmação externa, que é basicamente ligar para o suposto devedor e perguntar: "Oi, tudo bem? Consta aqui que o senhor pagou a fatura X?" Só para confirmar. Outro é a análise dos extratos bancários para ver se o dinheiro de fato entrou e, claro, revisar a conciliação bancária. O famoso seguir o dinheiro. Sempre.
E a segunda técnica? Cotejamento de recebíveis com registros contábeis de receitas. O nome é técnico, mas a ideia parece ser cruzar informações, né? Exatamente. É cruzar dados para ver se a história que a contabilidade conta faz sentido. Existem vários procedimentos. Um deles é o teste de corte, ou cut-off. O que ele verifica? Ele verifica se as vendas que aconteceram no finalzinho de um ano, tipo 30 de dezembro, foram registradas no ano certo e não jogadas para janeiro do ano seguinte para, por exemplo, adiar o pagamento de imposto. Certo. Outro procedimento é a análise de variação. O auditor compara o crescimento das vendas com o crescimento das contas a receber. Se as vendas sobem 10%, mas as contas a receber disparam 80%, tem algo estranho aí. Pode ser um sinal de vendas fictícias, feitas só no papel. E o cruzamento de dados? É o mais poderoso. O auditor pode somar o total de notas fiscais emitidas no período e comparar com o que entrou no caixa, mais o que ainda está em aberto com clientes. Os números têm que bater. Se não batem, tem um vazamento ou uma entrada de dinheiro não explicada em algum lugar. E isso leva ao fantasma do Caixa 2? Inevitavelmente. De forma mais ampla, o auditor busca recompor o fluxo de caixa, depósitos bancários de origem não comprovada. Tipo, muito dinheiro entrando na conta da empresa, sem uma nota fiscal correspondente? Exato. Isso é um forte indício de vendas não declaradas, o famoso Caixa 2. E para o fisco, a presunção é clara. Esse dinheiro é receita omitida e o imposto vai ser cobrado em cima. Resumindo, a auditoria. O fiscal atua como um detetive mesmo, cruzando dados de vendas, recebimentos, saldos de clientes, extratos bancários, tudo para encontrar inconsistências que possam indicar desde fraudes internas até sonegação fiscal em larga escala. É a busca pela verdade material, por trás da verdade formal dos livros contábeis. Que jornada, hein? Começamos definindo o endereço fiscal de um contribuinte, vimos como a dívida de um imposto pode passar para herdeiros ou novos donos de uma empresa, mergulhamos no cálculo de um imposto específico, como o ITCD. Exato. Depois entendemos como os impostos recuperáveis afetam, ou melhor, não afetam, o custo de um produto. E, por fim, vimos como os auditores fiscais investigam se tudo isso está sendo feito corretamente. Exato. E tudo está conectado, né? Totalmente. Vimos como as regras de responsabilidade, especialmente no caso da dissolução irregular de uma empresa, criam um risco pessoal e direto para os administradores. E isso, eu acho, nos deixa com uma reflexão final. Qual seria? A manutenção da conformidade fiscal de uma empresa, como manter seu domicílio tributário atualizado, comunicar formalmente seu encerramento, registrar tudo direitinho. Será que isso é apenas uma formalidade burocrática, uma chatice? Ou é, na verdade, um escudo fundamental para proteger o patrimônio pessoal de quem a administra?